Você já se sentiu frustrado quando o momento íntimo chega e seu corpo simplesmente não responde como deveria? Milhares de homens acima dos 50 anos silenciosamente enfrentam essa situação todos os dias, recorrendo a pílulas azuis, tratamentos caros e soluções químicas que muitas vezes trazem efeitos colaterais indesejados. Mas e se eu lhe dissesse que existe uma planta brasileira, conhecida por nossos ancestrais há séculos, que cientificamente comprovada pode restaurar sua vitalidade de forma natural, sem efeitos colaterais e por uma fração do custo desses medicamentos? De qual cidade do Brasil você está me assistindo? Deixe nos comentários sua idade e de onde você é. Isso me ajuda a entender quem precisa desta informação. Vital que pode transformar não apenas sua intimidade, mas sua confiança e qualidade de vida como um todo. Sou a doutora Ana Cardoso, médica formada pela USP, especialista em nutrologia pela Universidade Federal de São Paulo, com mais de 25 anos de experiência em saúde, masculina e pesquisadora do Departamento de Andrologia. E hoje vou revelar o segredo que tenho usado com centenas de pacientes para restaurar não apenas o desempenho sexual, mas também a energia, a disposição e a confiança que muitos homens acreditavam ter perdido para sempre. Estou falando da Heteropteris tomentosa, popularmente conhecida como pau de cachorro ou nó de cachorro, o afrodisíaco natural brasileiro com maior embasamento científico existente hoje. Não estamos falando de lendas ou suposições, mas de uma planta com mais de 15 estudos científicos revisados por pares que comprovam sua eficácia e segurança. O que torna esta planta tão especial é que ela não apenas foi desenvolvida pela Unifesp como um extrato padronizado chamado PST-108, mas também possui patente brasileira depositada no INPI. Isso significa que não estamos falando de um remédio caseiro qualquer, mas de algo com rigor científico e farmacológico sério por trás. Se você já tentou outras soluções sem sucesso, escreva natural nos comentários. Quero saber quantos homens estão cansados de soluções artificiais e prontos para conhecer algo que realmente funciona, sem os efeitos colaterais das alternativas sintéticas. Deixe-me contar a história de Roberto, um empresário de 67 anos de Curitiba, que veio ao meu consultório completamente desanimado. Após 2 anos tomando medicamentos para disfunção erétil, ele estava sofrendo com dores de cabeça persistentes, congestão nasal e, o pior de tudo, precisava cronometrar o momento íntimo com sua esposa, o que tinha tirado toda a espontaneidade do relacionamento. Doutora Ana, cheguei a um ponto em que nem sei mais se vale a pena. A intimidade virou uma operação militar. Tenho que planejar, tomar o remédio na hora certa, e mesmo assim às vezes não funciona como deveria. Desabafou. Foi quando introduzi a Roberto o protocolo do pau de cachorro, começando com um chá preparado da maneira tradicional indígena. Em apenas 3 semanas, Roberto me ligou com uma voz completamente diferente. Doutora, é como se algo tivesse despertado em mim. Não apenas estou conseguindo ter relações normalmente, mas estou me sentindo mais vivo, com mais energia para o dia a dia, e minha esposa notou a diferença até na minha disposição para outras atividades. O caso de Roberto não é exceção. Tenho visto resultados semelhantes em centenas de pacientes, porque o pau de cachorro age de maneira completamente diferente dos medicamentos convencionais. Enquanto a maioria dos remédios força uma resposta mecânica e temporária, esta planta brasileira trabalha nas causas fundamentais, melhorando a circulação, protegendo as células nervosas e potencialmente equilibrando os hormônios. Mas para entender por que esta planta é tão especial, precisamos conhecer sua história. O conhecimento sobre o pau de cachorro vem de um legado indígena ancestral, especificamente dos índios Carajá e Bororo, que chamavam a planta de Ossinanta sacaá e nó de porco, respectivamente. O primeiro registro científico dessa planta foi documentado por Hoene em 1920, que escreveu: "Este material goza da fama de ser altamente estimulante e afrodisíaco, razão pela qual o vendem em doses verdadeiramente homeopáticas e por preço elevado." Durante séculos, as comunidades pantaneiras, ribeirinhas e rurais de Mato Grosso, Goiás e São Paulo têm utilizado esta planta não apenas como afrodisíaco, mas como tônico energético. O conhecimento é transmitido de mãe para filha através das gerações, preservando uma sabedoria que a ciência moderna só agora está confirmando. O que torna esta planta tão eficaz é sua composição química única. As raízes do pau de cachorro contêm hidroflavonoides como astilbina, neoastilbina e isoastilbina, compostos com poderosa atividade antioxidante. Também contém polifenóis, taninos condensados, alcaloides similares à serotonina e outros compostos bioativos, que trabalham em conjunto para criar um efeito sinérgico no organismo.
Estes componentes agem diretamente no sistema nervoso e vascular, melhorando o fluxo sanguíneo, protegendo as células nervosas contra danos oxidativos e potencialmente modulando hormônios importantes para a função sexual masculina. É como se a planta oferecesse uma abordagem completa, tratando múltiplos aspectos da saúde sexual ao mesmo tempo. Estudos realizados com o extrato BS-98 demonstraram melhora significativa da memória em ratos idosos, com aumento de 40%, na atividade da superóxido dismutase cerebral, uma enzima antioxidante crucial para a função reprodutiva masculina. Pesquisadores como Monteiro e Gomes documentaram aumento do rendimento espermatogênico e proteção contra danos na próstata ventral. Você está sentindo que sua energia não é mais a mesma? Que sua confiança diminuiu ao longo dos anos? Digite energia nos comentários. Quero saber quantos homens estão enfrentando esse desafio silencioso. Carlos, 73 anos, aposentado de Belo Horizonte, foi outro paciente que transformou sua vida com o pau de cachorro. Durante nossa primeira consulta, ele mal conseguia me olhar nos olhos enquanto falava. Doutora, eu evito até usar o banheiro quando minha esposa está em casa. Tenho vergonha do meu próprio corpo. Não me sinto mais um homem. Carlos havia tentado 3 medicamentos diferentes para a disfunção erétil, e nenhum havia funcionado satisfatoriamente. Alguns causaram queda de pressão tão severa que ele chegou a desmaiar. Introduzi a ele não apenas o chá de pau de cachorro, mas também a garrafada tradicional, preparada da maneira pantaneira. 2 meses depois, Carlos retornou ao consultório com uma postura completamente diferente. Sentou-se ereto, olhou-me nos olhos e disse com um sorriso: Sabia que eu e minha esposa dançamos na sala semana passada? Não fazíamos isso há mais de 10 anos. Sinto-me vivo novamente, doutora. Não é só sobre sexo. É sobre sentir-me um homem completo outra vez. O que ocorreu com Carlos ilustra algo que a ciência moderna está começando a entender. Os efeitos do pau de cachorro vão muito além da função sexual. A planta parece ter um efeito adaptogênico, ou seja, ajuda o corpo a adaptar-se ao estresse e restaurar o equilíbrio natural. Isso explica por que tantos pacientes relatam melhorias não apenas na potência sexual, mas também na energia, no humor e até na clareza mental. As pesquisas científicas estabelecem uma base farmacológica sólida para esses efeitos através de múltiplos mecanismos: atividade antioxidante, neuroproteção, vasodilatação e possível modulação hormonal. O mecanismo neuroprotetor atua via inibição da lipoperoxidação e proteção contra a apoptose no hipocampo. Em termos simples, a planta protege as células nervosas contra danos e morte celular. O que me fascina sobre o pau de cachorro é que ele representa a perfeita união entre o conhecimento ancestral indígena e a ciência moderna mais avançada. Por um lado, temos séculos de uso tradicional. Por outro, temos estudos laboratoriais sofisticados confirmando seus benefícios. Morfologicamente, trata-se de um arbusto subescandente de 20-200 centímetros, com folhas opostas elípticas, flores amarelas em racemos e, principalmente, raízes tuberosas e regulares com constrições regulares. Característica que dá origem ao nome popular pela semelhança com o órgão genital canino. Estas raízes podem alcançar até 180 cm de comprimento e apresentam coloração amarelada em plantas jovens, tornando-se escuras e lenhosas em adultas. São justamente essas raízes que contêm a maior concentração de princípios ativos e são utilizadas para os preparos medicinais. Quando cortadas, exalam um aroma característico e apresentam sabor ligeiramente amargo e adstringente, sinais da presença dos compostos bioativos. O uso tradicional do pau de cachorro vai além do simples efeito afrodisíaco. Nas comunidades tradicionais, a planta é valorizada como tônico energético, para tratar debilidade nervosa, como depurativo sanguíneo, para diabetes, problemas oculares, fortalecimento muscular e até cicatrização de feridas. Essa versatilidade sugere um efeito sistêmico no organismo, algo que os estudos científicos estão começando a confirmar. Agora você deve estar se perguntando: se esta planta é tão eficaz, por que não é mais conhecida? A resposta é simples. Ao contrário dos medicamentos sintéticos produzidos por grandes farmacêuticas, com orçamentos de marketing milionários, o pau de cachorro é um recurso natural brasileiro que, apesar de sua eficácia comprovada, não conta com o mesmo poder de divulgação. E a outra razão: o conhecimento tradicional brasileiro tem sido sistematicamente desvalorizado em favor de soluções importadas, muitas vezes mais caras e menos adequadas às nossas necessidades específicas. É triste, mas verdadeiro. Muitas vezes, buscamos fora o que temos em abundância em nosso próprio quintal.
Por isso, meu compromisso em compartilhar esse conhecimento, como médica e pesquisadora, tenho o dever de trazer à luz soluções que são, ao mesmo tempo, cientificamente validadas e culturalmente relevantes para a nossa realidade brasileira. É importante entender que, ao contrário dos medicamentos sintéticos que atuam em um único mecanismo, plantas medicinais como o pau de cachorro contêm dezenas de compostos que trabalham em sinergia. Isso explica por que seus efeitos são mais abrangentes e geralmente vêm com menos efeitos colaterais. O corpo reconhece e processa esses compostos naturais de maneira mais harmoniosa. Os dihidroflavonoides presentes na planta, por exemplo, são potentes antioxidantes que combatem o estresse oxidativo, um fator crucial no declínio da função sexual masculina com a idade. Os compostos nitroalifáticos, por sua vez, demonstraram atividade antimicrobiana, enquanto os alcaloides similares à serotonina podem influenciar positivamente o humor e a sensação de bem-estar. Esta complexa farmácia química natural explica por que o pau de cachorro não apenas melhora a função erétil, mas também a energia geral, o humor e até a cognição. Não é apenas sobre desempenho sexual. É sobre restaurar uma vitalidade integral, que muitos homens acreditavam ter perdido para sempre. E aqui está um fato interessante. Enquanto muitos tratamentos convencionais perdem eficácia com o tempo, exigindo doses cada vez maiores, os adaptógenos, como o pau de cachorro, tendem a ter efeitos cumulativos positivos. Quanto mais tempo você usa, melhor seu corpo responde, desde que seguindo o ciclo correto de uso e descanso que explicarei mais adiante. Ao longo dos meus 25 anos de prática médica, tenho visto uma transformação notável nos homens que adotam este protocolo natural. Não é apenas a função sexual que melhora. É como se uma luz se acendesse novamente. A postura muda, a voz ganha força, o brilho nos olhos retorna. É uma transformação que vai muito além do quarto, afetando todos os aspectos da vida, especialmente para homens acima dos 60 anos, que muitas vezes são desencorajados por mensagens sutis, e às vezes nem tão sutis, de que deveriam aceitar o declínio como parte natural do envelhecimento. Descobrir que há alternativas seguras e eficazes pode ser revolucionário. Não se trata de negar o envelhecimento, mas de envelhecer com vitalidade, dignidade e prazer. E mais importante ainda, diferentemente de muitas soluções comerciais que prometem resultados instantâneos e milagrosos, o pau de cachorro representa uma abordagem honesta e sustentável. Os efeitos constroem-se gradualmente, mas são duradouros e abordam as causas fundamentais, não apenas os sintomas. Se você já se sentiu frustrado com promessas não cumpridas, com soluções temporárias que mais tarde cobram um preço alto em efeitos colaterais, ou simplesmente está buscando uma alternativa mais natural e alinhada com seu corpo, o pau de cachorro pode ser a resposta que você procura. No próximo segmento, vou compartilhar exatamente como preparar o chá e a garrafada tradicional do pau de cachorro, as dosagens recomendadas para diferentes necessidades, onde encontrar a planta com qualidade garantida e por quais preços, além de um protocolo completo que desenvolvi ao longo de décadas para maximizar os benefícios desta poderosa planta brasileira. E não é apenas sobre restaurar a função sexual. É sobre recuperar a confiança, a energia e a vitalidade que muitos homens acreditavam ter perdido para sempre. Como sempre digo aos meus pacientes, seu corpo não está quebrado. Ele apenas precisa das ferramentas certas para se curar. Você já imaginou como seria recuperar sua vitalidade e potência de forma completamente natural, usando um tesouro medicinal brasileiro que poucos conhecem? Os resultados que tenho visto em meus pacientes são nada menos que transformadores. E o melhor de tudo é que não precisamos de fórmulas complicadas ou ingredientes impossíveis de encontrar. Apenas o conhecimento correto de como utilizar o que a natureza brasileira nos oferece. Augusto, 71 anos, coronel aposentado do Rio de Janeiro, chegou ao meu consultório após 3 cirurgias de próstata que haviam deixado sequelas em sua função sexual. Doutora Ana, já faz 4 anos que não tenho uma relação satisfatória. Os médicos dizem que devo me conformar, que é consequência natural do tratamento que salvou minha vida. Seus olhos revelavam não apenas frustração, mas uma profunda tristeza, a sensação de ter perdido uma parte essencial de si mesmo. Iniciamos o protocolo do pau de cachorro com a versão mais potente, a garrafada tradicional, combinada com o chá diário. Expliquei que, em seu caso específico, precisaríamos de paciência devido ao histórico cirúrgico, mas que a neuroproteção e os efeitos vasodilatadores da planta poderiam ajudar na regeneração dos tecidos e nervos. 3 meses depois, Augusto retornou com sua esposa, algo que nunca havia acontecido antes. Antes mesmo que ele falasse,
Notei uma mudança profunda em sua postura e energia. Doutora, aconteceu algo que eu acreditava ser impossível. Na semana passada, pela primeira vez em 4 anos, consegui ter uma relação completa com minha esposa. Sem medicamentos, sem bomba a vácuo, sem nada artificial. Foi como renascer. Sua esposa, com lágrimas nos olhos, acrescentou. Não é só a intimidade que voltou, doutora. É o Augusto que voltou. Ele voltou a fazer planos, a sair de casa, a viver. É como se tivesse despertado de um longo sono. Histórias como a de Augusto ilustram o poder transformador desta planta brasileira, que vai muito além da função sexual. Ela restaura a vitalidade, a confiança e a alegria de viver, que muitos homens acreditavam ter perdido para sempre. Agora, vou compartilhar exatamente como você pode preparar estas poderosas fórmulas em casa, começando pelo chá tradicional através do método de decocção, exatamente como é feito há séculos pelas comunidades tradicionais brasileiras. Para o chá tradicional, por decocção, você vai precisar de 2 a 3 colheres de sopa de raízes secas de pau de cachorro, 1 litro de água filtrada. O preparo é simples, mas cada detalhe importa. 1. Coloque as raízes secas em água fria em uma panela, preferencialmente de cerâmica ou inox. 1. Leve ao fogo médio até ferver. 1. Quando começar a ferver, reduza para fogo baixo e mantenha por exatamente 10 minutos. 1. Após os 10 minutos, desligue o fogo. Tampe a panela e deixe repousar por mais 10 minutos. 1. Coe o líquido, que deve apresentar uma coloração avermelhada característica. Para uma dose individual, você pode usar 1 colher de sobremesa, aproximadamente 3 de raízes secas, em 200 ml de água, seguindo o mesmo processo. O chá pode ser consumido morno ou a temperatura ambiente, de preferência sem adição de açúcar ou adoçantes. Enquanto explico a próxima parte, me conte. Você já conhecia essa planta brasileira? Digite "conhecia" ou "nunca ouvi" nos comentários. Sua resposta me ajuda a entender quantos brasileiros ainda desconhecem esse tesouro medicinal de nossa terra. Agora, vamos à preparação da garrafada tradicional, um método mais potente que maximiza a extração dos compostos ativos. Para a garrafada tradicional, você precisará de 3 pedaços de raiz de pau de cachorro, aproximadamente 15, 1 garrafa, 700 ml, de cachaça de boa qualidade, preferencialmente orgânica, ou, como alternativa, uma garrafa de vinho tinto seco, para quem prefere menor teor alcoólico. O preparo da garrafada segue a sabedoria tradicional pantaneira. 1. Coloque os pedaços de raiz dentro da garrafa de cachaça ou vinho. 1. Feche bem e deixe macerando por 4 a 5 dias em local fresco e escuro. 1. Agite suavemente uma vez por dia. 1. O líquido adquirirá gradualmente uma coloração avermelhada intensa. 1. Quando atingir essa coloração, está pronto para uso. A dosagem tradicional da garrafada é de 1 cálice. Pequeno, aproximadamente 50 ml, pela manhã, preferencialmente em jejum. Muitos dos meus pacientes relatam que a garrafada produz resultados mais rápidos que o chá, provavelmente porque o álcool extrai mais eficientemente certos compostos ativos lipossolúveis. Para homens que preferem evitar álcool, a opção do chá continua sendo excelente, apenas exigindo maior consistência no uso diário. O importante é respeitar as dosagens e os ciclos de uso. Falando em dosagens, aqui estão as recomendações precisas baseadas, tanto na tradição quanto nos estudos científicos. Para o pó da raiz, máximo 18 diários, divididos em 2 tomadas. Para cápsulas, 1 a 3 cápsulas, de 500 ml por dia, preferencialmente com as refeições para o chá, 2 a 3 xícaras por dia, preparadas conforme a instrução anterior. Para garrafadas, 1 cálice pequeno, 50 ml. Pela manhã, o ciclo recomendado, conforme a orientação fitoterapêutica tradicional, é de 90 dias de uso contínuo, seguidos por uma pausa de 20 dias. Esta pausa é importante para evitar que o corpo desenvolva tolerância e para permitir que os sistemas endócrino e nervoso se reequilibrem naturalmente. De qual região do Brasil você está assistindo? Seu estado tem ervas medicinais tradicionais? Compartilhe sua experiência nos comentários. O Brasil possui uma riqueza imensa de plantas medicinais que variam de acordo com cada bioma, e é fascinante conhecer as tradições locais. Agora, vamos abordar uma questão prática, importante: onde encontrar o pau de cachorro? E quanto custa? Felizmente, hoje a planta está amplamente disponível, comercialmente em diversas formas. Cápsulas de 500 ml, encontradas em farmácias de manipulação e lojas de produtos naturais, com preços variando entre
35,80 para frascos com 60 cápsulas. Marcas confiáveis incluem Oficina de Ervas e Biostevi. Pó para chá, da Tanig. Disponível em ervarias e lojas online especializadas, custando entre 15 e 50, dependendo da quantidade e qualidade. O pó deve ter coloração amarronzada e aroma característico. Raízes secas, 30 a 50 graus. A forma mais tradicional, vendida em mercados regionais, principalmente em Mato Grosso, e por raizeiros, com preços entre 8 e 20. Esta é geralmente a opção mais econômica e autêntica. Tinturas e extratos líquidos. Encontrados em farmácias de rede como Drogacil e Droga Raia, na seção de fitoterápicos, com preços entre 40 e 70, para frascos de 30 ml com conta-gotas. Para quem mora em grandes centros urbanos como São Paulo e Rio de Janeiro, as farmácias de manipulação são geralmente a opção mais acessível. Já em cidades do Centro-Oeste, especialmente Mato Grosso e Goiás, é possível encontrar a planta in natura em mercados e feiras tradicionais. Uma dica valiosa: raizeiros experientes preferem as raízes coletadas no Pantanal, Mato Grossense, que são consideradas de qualidade superior devido às condições específicas de solo e clima da região. Se você tiver acesso a essas raízes pantaneiras, elas são a opção premium. Para quem prefere comprar online, recomendo verificar se o fornecedor possui laudo de autenticidade botânica e teste de contaminantes. Infelizmente, com a popularização da planta, surgiram no mercado produtos adulterados ou de baixa qualidade. Como identificar um produto de qualidade? As raízes genuínas de pau de cachorro apresentam constrições regulares, os nós que dão nome à planta, coloração interna amarelada a avermelhada e um aroma característico ligeiramente amadeirado. O pó autêntico tem coloração amarronzada e, quando preparado como chá, produz uma infusão de tom avermelhado. É importante mencionar que, apesar da eficácia comprovada, o pau de cachorro ainda não possui registro como medicamento fitoterápico na Anvisa, sendo comercializado como suplemento alimentar, conforme a RDC 240/2018, isso não diminui seu valor terapêutico, mas significa que as empresas não podem fazer alegações médicas específicas nos rótulos. O extrato padronizado BST 0298, desenvolvido pela Unifesp em parceria com a Biosintética, possui patente brasileira, protocolo INPI números 998U3518A 2000, e encontra-se em estudos pré-clínicos avançados. No futuro próximo, podemos esperar que formulações farmacêuticas oficiais estejam disponíveis, o que aumentará ainda mais a confiabilidade e padronização. Agora, é fundamental falarmos sobre contraindicações e precauções. Embora o pau de cachorro tenha um excelente perfil de segurança, existem algumas situações em que seu uso deve ser evitado ou monitorado. Contraindicações absolutas incluem gestantes e lactantes, devido à ausência de dados de segurança específicos para esses grupos, e crianças menores de 12 anos. Pessoas com distúrbios cardiovasculares devem consultar um médico antes do uso, devido à ação estimulante da planta. Quanto aos efeitos colaterais, eles são raros na literatura consultada. Alguns indivíduos sensíveis podem experimentar alterações do sono devido à ação estimulante, especialmente se o chá ou garrafada forem consumidos à noite. Por esta razão, recomendo que as doses sejam tomadas pela manhã ou no início da tarde. Não foram identificadas interações medicamentosas específicas, mas por precaução, recomendo cautela para quem utiliza medicamentos estimulantes ou cardiovasculares. Se você está em tratamento médico contínuo, sempre consulte seu médico antes de iniciar o uso do pau de cachorro. Para maximizar os benefícios desta planta incrível, desenvolvi ao longo dos anos um protocolo completo que potencializa seus efeitos. Não se trata apenas de consumir o pau de cachorro, mas de criar um ambiente corporal ideal para que ele atue com máxima eficácia. 1. Hidratação adequada. Beba no mínimo 2 litros de água diariamente. A hidratação adequada é essencial para a circulação sanguínea e para que os compostos ativos sejam transportados eficientemente pelo corpo. 1. Alimentação anti-inflamatória. Reduza alimentos processados, açúcares refinados e gorduras. Trans. Aumente o consumo de vegetais verdes escuros, frutas vermelhas e roxas, nozes e peixes. A inflamação crônica é inimiga da função sexual, e uma dieta anti-inflamatória potencializa os efeitos do pau de cachorro. 1. Movimento diário. Mesmo uma caminhada de 20 e 30 minutos diários faz enorme diferença. O exercício físico moderado melhora a circulação, reduz o estresse e aumenta a produção natural de testosterona, trabalhando em sinergia com o pau de cachorro. 1.
Respiração consciente. Dedique 5 a 10 minutos diários à respiração profunda e consciente. O estresse crônico é um dos maiores vilões da função sexual masculina e a respiração consciente é uma das ferramentas mais eficazes para reduzi-lo. 1. Exposição solar matinal. 15 a 20 minutos de sol da manhã, sem protetor solar, evitando apenas o rosto. Ajuda na produção de vitamina D e na regulação dos ciclos circadianos, fundamentais para o equilíbrio hormonal. Quando meus pacientes combinam este protocolo, completo com o uso consistente do pau de cachorro, os resultados são notavelmente superiores àqueles que utilizam apenas a planta. É uma abordagem holística que reconhece que a função sexual masculina é um reflexo da saúde geral do corpo e da mente. Muitos homens me perguntam quanto tempo leva para ver resultados. Baseado na minha experiência clínica e nos relatos de centenas de pacientes, aqui está o que você pode esperar. Nos primeiros 7 a 10 dias, muitos homens relatam aumento de energia geral e melhora do humor, muitas vezes antes de notarem qualquer efeito na função sexual, entre 2 a 3 semanas. Começa a melhora na qualidade das ereções matinais. Geralmente o primeiro sinal de que a função vascular está respondendo. Entre 4 a 6 semanas. Melhora significativa na função. Erétil durante a atividade sexual, maior sensibilidade e prazer, e para muitos, melhor controle ejaculatório. Após 2 a 3 meses, efeitos completos estabelecidos, incluindo melhoras na libido, desempenho, satisfação e bem-estar geral. É importante entender que o pau de cachorro não age como um medicamento sintético com efeito imediato. Ele trabalha restaurando gradualmente os sistemas naturais do corpo, razão pela qual seus efeitos são mais duradouros e abrangentes. O que torna esta planta verdadeiramente especial é que ela representa não apenas uma solução para problemas de desempenho sexual, mas uma reconexão com nossa herança brasileira. Por séculos, nossos ancestrais indígenas e comunidades tradicionais confiaram neste remédio natural. Hoje, a ciência moderna confirma o que eles sempre souberam. Em um mundo onde somos constantemente bombardeados com soluções artificiais, caras e muitas vezes decepcionantes, há algo profundamente reconfortante em saber que uma resposta eficaz pode ser encontrada em nossas próprias raízes, tanto culturais quanto botânicas. O pau de cachorro não é apenas um remédio para o corpo, mas uma afirmação da sabedoria tradicional brasileira e um lembrete de que, muitas vezes, as melhores soluções são aquelas que a natureza já aperfeiçoou ao longo de milênios. Para homens que passaram anos ou mesmo décadas lutando silenciosamente, com questões de desempenho, autoestima e vitalidade, descobrir que existe uma alternativa natural, acessível e eficaz pode ser verdadeiramente libertador. Não é exagero dizer que tenho visto esta planta transformar não apenas a saúde sexual, mas a qualidade de vida como um todo. Na minha prática clínica, tenho testemunhado homens que recuperaram não apenas sua função física, mas sua confiança, sua alegria e sua capacidade de conexão íntima. Aspectos que vão muito além do simples desempenho mecânico e tocam o cerne do que significa viver plenamente. E talvez o aspecto mais belo desta solução é sua simplicidade. Não exige tecnologia avançada, procedimentos invasivos ou substâncias sintéticas. Apenas o conhecimento tradicional, passado de geração em geração, agora confirmado e refinado pela ciência moderna. Então, se você tem enfrentado desafios relacionados à sua vitalidade, se tem sentido que sua energia e potência não são mais as mesmas, ou se simplesmente busca uma maneira natural de manter sua saúde sexual à medida que envelhece, convido você a considerar esta incrível planta brasileira. O pau de cachorro não promete milagres instantâneos, mas oferece algo muito mais valioso. Uma restauração gradual, natural e duradoura da vitalidade, que você talvez tenha pensado estar perdida para sempre. Se este vídeo fez sentido para você, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho para receber os próximos vídeos, deixe seu like e escreva nos comentários a palavra pau de cachorro, para que eu saiba quem assistiu até o final e está realmente comprometido com sua saúde natural. No próximo vídeo vou revelar os 3 alimentos brasileiros que, quando combinados com o pau de cachorro, podem amplificar seus efeitos em até 300%. São ingredientes que você provavelmente já tem em casa, mas nunca imaginou que poderiam transformar sua saúde íntima tão profundamente. Sou a doutora Ana Cardoso, e nos vemos no próximo vídeo da Jornada da Cura. Danadol.